todos tenham aí um ótimo dia, uma excelente quarta-feira, este 5 de fevereiro. Ontem os mercados voltaram a ter um dia de volatilidade, em especial os mercados da Europa, que depois de uma sessão muito volátil, tiveram fechamentos mistos, com as principais bolsas do velho continente, fechando aí em direções opostas, com sinais mistos. Já nos Estados Unidos, ancorados pelos dados melhores divulgados ao longo da sessão, o ISM de Nova York, as encomendas à indústria, os mercados também se recuperaram das fortes baixas da última segunda-feira e tiveram fechamentos aí positivos. 0,47 de alto Dow, 15.445 pontos, o S&P 500 subiu 0,76 aos 1.755 pontos e o Nasdaq, a bolsa eletrônica, subiu 0,86 aos 4.031 pontos, portanto, sinais mistos nas bolsas europeias e nos mercados acionários dos Estados Unidos, o Dow 0,47, o S&P subiu 0,76 e o Nasdaq, a bolsa eletrônica, 0,86, performance positiva, portanto, para os mercados americanos na sessão de ontem. A Bovespa também acompanhou a movimentação positiva dos principais mercados dos Estados Unidos, subiu 1,77%, recuperando aí parte da queda dos 3,13% da última segunda-feira, início do mês. Portanto, a Bovespa fechou aos 46.964 pontos, 1,77 de alta, e neste início de mês a Bolsa acumula uma queda de 1,41% e ao longo do ano de 2014 uma queda de menos 8,82%, uma recuperação, portanto, neste segundo dia do mês e também das fortes quedas aí da sessão da última segunda-feira. Em relação aí às altas, destaque ontem, em especial para as ações do Banco Itaú, Itaú Unibanco, que lideraram as altas após o resultado aí do quarto trimestre do ano passado e o seu lucro acumulado no ano de 2013. Caminhando para a BMF, nós encontramos os derivativos, os juros DIs futuros acabaram caindo ao longo do dia, ao longo da sessão, com a divulgação aí da produção industrial, além do esperado, portanto, produção industrial muito abaixo aí das estimativas, e os DIs operaram aí ao longo da sessão em fortes baixas, em especial a curva a termo, a curva mais curta, e também os vencimentos mais longos, caminhando aí até o janeiro 25. Lembrando que o Tesouro Nacional fez ontem mais um leilão extraordinário de recompra de títulos pré às LTNs. No câmbio, o dólar caiu aí ao seu maior patamar desde agosto, depois de 2 dias de alta, com a recuperação aí das moedas estrangeiras. Nós tivemos ontem nos Estados Unidos o indicador, o índice que mede as moedas nos mercados emergentes, e ele subiu 0,7% depois de 5 dias seguidos de queda. Com isso, o dólar acabou se enfraquecendo, o dólar também caiu no mercado internacional diante dos seus principais pares, e aqui também a nossa moeda acabou se fortalecendo. Também colaborou, além do leilão diário de swap cambial que o Banco Central realiza pela manhã, o anúncio na noite da segunda-feira de que ele vai fazer a rolagem do vencimento de swap cambial de cerca de 7,3 bilhões de dólares, que irão vencer agora no início de março, dia 5 de março. Portanto, o Banco Central já anunciou, já a partir de amanhã, quinta-feira, dia 6, a rolagem desse vencimento, e a expectativa é que para hoje à noite, depois do encerramento dos negócios, o Banco Central possa então disponibilizar aí as características desta operação. Caminhando aqui para as bolsas da Ásia e do Pacífico, nós tivemos aí mais uma sessão mista nos principais mercados da Ásia, do Pacífico e também da Oceania. Nós tivemos a Bolsa do Japão recuperando aí um pouquinho também da sua forte queda de ontem. A Bolsa do Japão caiu 4,18% e nesta madrugada subiu 1,23% aos 14.180 pontos, o Nikkei 225.
A bolsa de Hong Kong caiu 0,60, as bolsas na China seguem fechadas ainda em função do feriado do Ano Novo Lunar. Em Taiwan, uma queda de 2,34%, a bolsa de Taiwan que permaneceu fechada aí durante toda esta semana, portanto, queda aí na volta das negociações, 2,34%. A Coreia do Sul subiu 0,24% e a bolsa de valores de Sydney na Austrália, ela caiu 0,52%. Portanto, nós tivemos aí uma sessão mista nos mercados da Ásia, do Pacífico e também da Oceania. Caminhando aqui para a Europa, nós vamos encontrar as bolsas operando em alta nesta manhã. Londres sobe 0,45%, Paris sobe 0,41%, Frankfurt sobe 0,07%, a Bolsa de Madrid sobe 0,55%, Milão sobe 0,58%, e a Bolsa de Amsterdã sobe 0,28%. Recuperação hoje nos mercados europeus. As bolsas europeias sobem aí com os bancos e as companhias financeiras. Portanto, destaque nesta manhã para os mercados da Europa, que vão operando aí em alta, acompanhando aí a melhora, o fechamento dos mercados americanos de ontem. Bolsa de Atenas opera estável nesse momento a 1.211 pontos. Caminhando aqui para o mercado de moedas, o euro cai a 1,3507, 1,3507, 0,10, 0,1 de queda, uma ligeira baixa para o euro, vai trabalhando aí muito próximo da estabilidade diante do dólar americano. Diante do ien, o dólar cai 0,45%, a moeda japonesa vai ganhando terreno, vai se recuperando, 101 ienes,20 por dólar, unidades, e a libra esterlina cai 0,30, 1,6278, portanto nós temos aí o dólar subindo 0,1, 0,10 diante do euro, o dólar cai diante do iene, 0,45%, a moeda japonesa sobe, e a libra esterlina cai a 1,6277, 0,30, por conta dos dados do PMI ou PMI que foram divulgados nesta manhã, mais fracos aí no Reino Unido. Portanto, a libra vai respondendo aí negativamente, registrando as mínimas da sessão após a queda do PMI ou PMI de serviços do Reino Unido. Diante do franco suíço, o dólar também sobe um pouquinho, 0,13, portanto o dólar sobe aí, vai tendo uma pequena alta diante do euro, diante do franco suíço e diante da libra esterlina, mas vai caindo aí quase 0,5% diante da moeda japonesa, o iene. O petróleo em Nova York, na NYMEX, sobe quase 1%, 0,94 de alta, operando aí aos $98,10 o barril. Para março, o Brent Crude na ICE, também para março, sobe 0,42, $106,22. Portanto, temos alta no petróleo aí de quase 1% em Nova York e 0,42 de alta no petróleo em Londres. A gasolina que vence em março, do tipo RBOB, reformulada, sobe 0,61%, alta no petróleo, alta na gasolina. Portanto, nesta manhã, petróleo e gasolina operando em alta. O mesmo vai ocorrendo também se nós caminharmos aqui para Londres e vamos encontrar na Bolsa de Metais de Londres, a LME, os metais básicos para 3 meses operando majoritariamente em alta. O níquel sobe 0,40, o chumbo sobe 0,90, o cobre sobe 0,27, o zinco sobe 0,93 e o alumínio sobe 1,08. Apenas o estanho tem uma pequena queda de 0,11%, portanto os metais vão operando aí majoritariamente em alta. As mineradoras, a Rio Tinto sobe 1,13%, agora 1,14% de alta. A BHP Billiton cai 0,25%, Anglo American cai 0,15%, Antofagasta cai 0,10%, a Vedanta cai 0,20% e a Glencore Extrata sobe 0,05%. Portanto, nós temos a Rio Tinto subindo, a Glencore estável com uma ligeira alta e as demais mineradoras, BHP, Anglo American, Antofagasta e também a Vedanta, operando aí com pequenas quedas, mas as oscilações aí nas mineradoras são pequenas, estáveis aí, com pequenas movimentações nesta manhã. As petrolíferas também operam em alta, vão acompanhando aí a alta do petróleo em Nova York, a alta do petróleo em Londres. A BG sobe 0,62, BG Group,
A British Petroleum sobe 0,15 e a Shell sobe 0,46, alta também aí nas petrolíferas. O preço do minério de ferro segue estável, o minério de ferro que não tem tido negociações na China por conta do feriado chinês, 122 dólares e 60, foi o último fechamento, ele segue estável, sem oscilações, por conta do minério não ter tido movimentações face ao feriado do Ano Novo chinês, o Ano Novo lunar. Nós vamos caminhar agora, vamos atravessar o Atlântico e vamos para Nova York. Vamos encontrar na COMEX o ouro negociado para abril a 1.257 dólares e 30. O ouro sobe 0,5%. A prata, neste momento, sobe 0,97 a 19 dólares e 61 a onça Troy para março. Portanto, os metais preciosos vão operando em alta nesta manhã. A prata sobe praticamente 1% e o ouro 0,5%. O cobre a 3 dólares e 20 por libra peso. A entrega futura do cobre é para março, ele sobe 0,45%, ele vai acompanhando a alta do seu par na Bolsa de Metais de Londres, e os metais industriais também vão se recuperando. O Palladium sobe 1,13% para março, e a platina para abril sobe 0,75 aos 1.383 dólares e 60 a onça Troy. A platina que vem operando aí com forte volatilidade, lembrando que a platina é um metal muito utilizado pela indústria automobilística, pela indústria de informática e tecnologia e também pela indústria de odontológica, também um metal bastante utilizado, ele que perdeu aí o patamar dos 1.400 dólares recentemente. Caminhando aqui para o calendário de hoje, nós vamos encontrar dados importantes nos Estados Unidos. Eu chamo a atenção de todos, a agenda vai começar a ficar mais intensa já a partir de hoje. Nós teremos nos Estados Unidos agora de manhã, dados que serão disponibilizados a partir das 11h15 da manhã. A ADP vai mostrar o seu relatório sobre a criação de empregos no setor privado, o dado de janeiro. Portanto, a ADP, que é considerada aí, é tida como uma prévia do payroll, ela vai anunciar aí o seu relatório sobre a criação de empregos no setor privado de janeiro, 11h15 da manhã. Lembrando que nós teremos o payroll na sexta-feira, e o payroll ele acaba englobando o setor público e o setor privado. Já a ADP hoje, ela anuncia aí, ela relata apenas a criação de empregos no setor privado, dado de janeiro, expectativa aí de uma queda de 238 mil empregos criados no mês de dezembro para 185 mil na sessão de hoje, portanto, queda aí na variação, na criação de empregos no setor privado de janeiro. À 13h, 13 horas, nós teremos outro indicador muito importante nos Estados Unidos, o ISM composto, que é o índice de atividade dos gerentes de compra, dado de serviços, dado de janeiro. O ISM é um Instituto de Gestão para a Oferta e é o dado oficial que mede aí a atividade de serviços nos Estados Unidos de janeiro. Portanto, 11h15, dado bastante importante da ADP, o relatório da criação de empregos, setor privado de janeiro. 13 horas, 13h, o ISM, o Índice de Atividade de Serviços, gerentes de compra, dado de janeiro. E à 13h30, finalizando aí a agenda de indicadores, o Departamento de Energia dos Estados Unidos vai divulgar os estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados na semana até o dia 31 de janeiro. Portanto, atenção à bateria de indicadores hoje nos Estados Unidos, ADP às 11h15, o ISM de serviços, atividades, o PMI ou PMI de serviços, gerentes de compra, dado de janeiro oficial, e 13h30, o terceiro e último indicador do dia, os estoques de petróleo bruto, gasolina e destilados, o dado oficial do Departamento de Energia dos Estados Unidos. A expectativa é para um aumento de 2.550.000 barris no inventário de petróleo, de óleo cru, e para a gasolina, expectativa também de um aumento nos estoques de 1.150.000 barris. Portanto, expectativa aí de um crescimento para os inventários de petróleo cru e também
para a gasolina, vamos acompanhar a divulgação e o impacto aí nas negociações no barril do petróleo, que nesta manhã opera em alta nos Estados Unidos, quase 1% de alta para o petróleo nesta manhã. Na Europa, nós tivemos aí indicadores importantes também nesta manhã. Nós tivemos dados dos PMIs, ou os PMIs, de serviços divulgados aí na Espanha, na Itália, na França, na Alemanha, na zona do euro e também no Reino Unido. Portanto, é uma bateria de indicadores divulgados desta manhã e os dados vieram aí praticamente divididos. A leitura é de que esses PMIs ou os PMIs de serviços ou os PMIs ou PMI composto tenha vindo aí com números mistos. O que nós tivemos aí de uma maneira em geral, os números da Itália, da Espanha e França acabaram superando aí as leituras preliminares, enquanto que os dados da Alemanha, da zona do euro e também do Reino Unido vieram ligeiramente abaixo das leituras do final aí de janeiro. Portanto, o que nós estamos encontrando? Sessão mista em relação aos números, aos PMIs ou os PMIs, que é o índice do gerente de compra dos vários importantes países da Europa. Portanto, na Itália, Espanha e França nós tivemos aí uma alta, enquanto que os dados da Alemanha, da zona do euro e do Reino Unido vieram piores, abaixo aí das estimativas. Portanto, nós tivemos aí na Itália o PMI de serviços subindo 49,4 em janeiro, de 47,9 em dezembro. Na França, o PMI de serviços, ou PMI, também subiu a 48,9 de 47,8 em dezembro. Na Espanha, o mesmo indicador, o PMI ou PMI de serviços, subiu a 54,9 pontos em janeiro. Portanto, PMI ou PMI de serviços da Espanha, o da Itália e o da França mostrando aí alta, mostrando desempenho positivo. Já o PMI ou PMI de serviços da Alemanha caiu de 53,5 pontos para 53,1 e o PMI de serviços da zona do euro ele subiu de 51 para 51,6, mas aí ainda assim abaixo das estimativas e por conta disso os mercados aí vão operando de certa forma com pequenas altas na Europa. Portanto, o euro oscila aí muito próximo da estabilidade após a divulgação desses PMIs mistos na Europa e as bolsas europeias também vão subindo com estes dados e também esperando aí a grande expectativa agora da manhã para os dados aí da ADP. Portanto, o mercado aí concentrado nos dados de trabalho dos Estados Unidos. No Reino Unido, o PMI ou PMI de serviços caiu a 58,3 pontos, abaixo dos 59 pontos também. Com tudo isso, nós temos aí a Europa operando aí com pequenas altas, a Bolsa de Frankfurt acaba de virar do positivo para uma ligeira queda de 0,01%, e as demais bolsas vão operando ainda com pequenas altas. Os futuros americanos, o Dow Jones futuro para março opera estável, com uma pequena queda de 0,01%. Já o mini S&P opera com uma pequena queda de 0,06%. E o Nasdaq futuro cai 0,11%. Os futuros americanos operando muito próximos do 0 a 0, da estabilidade, mas vão operando aí com ligeiras quedas nesta manhã. As bolsas europeias vão se mantendo com pequenas altas e a expectativa para abertura aqui dos nossos mercados. Ontem nós tivemos a notícia aí de um apagão, adicionando aí alerta sobre o sistema. Portanto, ontem nós tivemos aí o operador nacional do sistema ONS negando que o aumento do consumo nas últimas semanas tenha sido responsável pela falta de luz elétrica, alegando aí, em nota ontem à tarde, no final da tarde e início da noite, que não houve sobrecarga, mas também acabou não explicando o motivo da falha na linha de transmissão entre Tocantins e Goiás. Portanto, os mercados aí acompanhando aí este alerta,
o apagão, adicionando um alerta sobre o sistema. Vamos acompanhar aí ao longo do dia os dados que serão disponibilizados, principalmente a reação das empresas do setor. Aqui no Brasil nós teremos aí o fluxo cambial semanal e o mês fechado de janeiro às 12h30 e o índice de preço de commodities, o IC/BR do mês passado. Portanto, atenção aqui no Brasil, a agenda não é relevante, mas é importante acompanharmos aí, observarmos o fluxo cambial semanal e o fluxo cambial do mês fechado de janeiro e o índice de preços de commodities, que é o IC/BR, ambos de janeiro. Destaque nos Estados Unidos, mais uma vez, ADP às 11h15 e depois às 13 horas o ISM apresentando o índice de atividade do setor de serviços no mês passado. O presidente do Fed da Filadélfia, Mr. Charles Plosser, com poder de voto no comitê, faz um pronunciamento hoje às 15h30, num seminário. O presidente do Fed de Atlanta, Mr. Dennis Lockhart, que não vota esse ano no comitê, vai fazer um discurso também às 16h40. Portanto, além dos indicadores nos Estados Unidos, nós teremos esses eventos importantes. O presidente do Fed da Filadélfia vota esse ano, 3h30. Presidente do Fed de Atlanta, que não vota esse ano, 16h30, 16h40. As informações aqui no Brasil ainda em relação ao apagão, diz que atingiu aí 11 estados brasileiros e cerca de 6 milhões de pessoas, é o que disponibiliza aí as agências locais. Na Ásia, voltando um pouquinho para o mercado internacional, mercado da China segue fechado pelo feriado do Ano Novo Lunar e hoje nós temos também na Inglaterra o início da reunião do Banco Central Inglês, o Banco da Inglaterra, o BOE, cuja decisão de política monetária será disponibilizada amanhã. Finalizando, nós vamos encontrar aqui a posição dos investidores estrangeiros na BVMF. Nós tivemos aí mais uma modificação de ontem para hoje. Portanto, nós tivemos aí 9.582 vendas no dólar, a posição aí de 224.965 contratos amanhecidos comprados no dólar. Os estrangeiros reduziram bastante aí a posição comprada, mas ainda assim, mais de 224 mil contratos comprados no dólar. 2.743 compras no índice, 44 de 1.151 é o número de contratos amanhecidos comprados no índice, comprados no dólar. Ontem foi divulgado o fluxo dos estrangeiros para a Bovespa. No último dia do mês, sexta-feira próxima passada, nós tivemos aí um ingresso de 60 milhões de reais e no mês de janeiro e no ano, este primeiro mês do ano, mês de janeiro, o saldo ficou negativo em 855 milhões de reais. Portanto, a Bovespa, que caiu 7,51 em janeiro, também trouxe aí um saldo negativo de 855 milhões de reais. A saída aí dos estrangeiros ao longo do mês de janeiro, desempenho negativo não só no fluxo, retirada dos estrangeiros, mas também no desempenho da Bolsa no mês de janeiro de 2014. Sendo assim, nós desejamos a todos aí um ótimo dia, uma excelente quarta-feira. Eu convido a todos a acompanhar às 9h30 da manhã a reunião matinal na XP-TV, lembrando que a XP-TV hoje apresenta aí, já a partir deste início de mês, uma nova grade de programação, e esta programação é bastante interessante para todos vocês que operam, acompanham os mercados, pois ela traz, além de entrevistas, além de participações importantes, destaques, notícias e fatos relevantes do nosso mercado. Então eu convido a todos, programas excelentes têm sido colocados, cenário macroeconômico pela manhã às 11 horas com o nosso Daniel Cunha, o UFC imperdível UFC semanal aqui também na XP-TV, nosso call matinal, abertura às 10 horas e no final do dia temos o sino das 16 horas e também o fechamento às 17h15. Portanto, eu convido a todos a acompanhar a partir de agora a programação da XP-TV. Desejo a todos aí um ótimo, um excelente dia, que todos tenham uma excelente quarta-feira. Muito bom dia a todos.